Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa série, né, de como gerenciar o projeto utilizando a ferramenta Timeworking, nós já vimos a respeito do custo do escritório, já levantamos todos esses custos, nós cadastramos o nosso cliente, que no nosso caso é o Sr. João Silva Santos, nós criamos um projeto inteiro com o método de criação de projeto famoso projeto cascata, né? Nós quebramos em atividades menores e menores, criando assim uma EAP. Nós entendemos o gráfico gigante e como funciona uma rede de precedência. E por fim, nós vimos o caminho crítico. O que seria o caminho crítico e como analisar ele através da ferramenta. Tudo bem? Então, não pulem essas aulas. Se você caiu nesse vídeo aqui para ver sobre o quadro Kanban, volte nelas, tá? Elas estão bem sucintas a respeito de cada assunto, bem breves mesmo. E é interessante a gente ter um fluxo de trabalho contínuo. Então, eu estou partindo do princípio que você, usuário, já assistiu às outras aulas, tudo bem? Então, o nosso foco hoje é Kanban, tá? Como que funciona o Kanban? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o Kanban e como funciona a dinâmica dele, e aí a gente vai no sistema. Então, eu vou apresentar aqui para vocês esse esquema, tá? Que mostra o mecanismo do Kanban. O Kanban, ele é orientado por um fluxo da esquerda para a direita, então tem essa seta aqui em cima, que fala o fluxo. Então, cada card desse, cada quadrado desse, a gente considera um projeto. Então, o projeto, ele inicia em aberto, ele está ali em aberto. E aí, ele pode cair para uma etapa, que depois vai para uma outra etapa, e depois ele finaliza. Perceba que eu estou seguindo a orientação do fluxo. Bem? Legal. Existe uma projeção aqui que eu coloquei já para mostrar isso. Então, o que essa projeção está colocando? Essa projeção está colocando para mim o fluxo de trabalho. Simples assim. O que significa essa outra seta? A fila, tá? Significa que quando o projeto inicia, ele inicia de baixo para cima. Então, pelo fato de já ter o projeto A, já ter o projeto B, quando eu crio um projeto, ele vai vir aqui se posicionando, esperar esse daqui subir, esperar esse daqui começar, para ir todos subirem. Então, existe também uma sequência de fila, do qual quem está aqui acima é que está sendo utilizado cada etapa. Então, esse daqui está, né? Vamos partir do princípio que ele venha para cá. Se ele veio para cá, o projeto A, logo ele está na etapa A. Se esse daqui também vir para essa etapa, ele não vai furar fila e acabar com o B. Pelo menos é o que manda as boas práticas. O que manda boas práticas? Se já tem um A aqui e esse daqui vai, ele tem que vir embaixo do A. E aqui se forma uma nova fila. E aqui também se forma uma nova fila. E o fim, ele simplesmente vai acabando. Então, eu tenho essa dinâmica de quadro Kanban, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito de literatura, conceito, teoria, porque é facilmente encontrado. É só vocês pesquisarem sobre Kanban, tá? Aí, vocês pesquisando sobre Kanban, vocês vão encontrar a literatura, de onde que ele surgiu, né? Metodologia japonesa e tudo mais, tá? Então, a gente vai parar por aqui, porque é isso aqui que vocês precisam saber para utilizar o sistema, tá bom? Se for alguma dúvida, volte nessa parte apenas. Agora eu vou abrir o sistema para a gente poder trabalhar. Então, com o sistema aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai na parte de acompanhamento e nós vamos em Kanban. O
Uma vez aqui, nós já temos um quadro Kanban com 2 colunas obrigatórias, certo? A coluna em aberto, por quê? Porque precisa ter uma fila inicial. Então, essa fila daqui, ele já vem no sistema, é o que a gente chama de default. Então, o sistema em si, ele já contempla essa coluna. E a coluna de concluído, por quê? Porque quando você concluir o sistema, pela parte de monitoramento que a gente vai ver, faz sentido, né? A gente monitora e depois a gente conclui aquilo que a gente monitorou. Quando você conclui, ele cai para essa coluna de concluído. Então, essas daqui são as 2 colunas obrigatórias. E o que a gente vai fazer? Nós vamos criar 2 colunas a mais, tá? Para que vocês consigam entender essa dinâmica, primeiro, de criação de coluna, tá? Para isso, vai ser necessário tirar o meu rosto aqui de baixo, para que vocês entendam toda essa página, tá? Aqui embaixo, do lado direito, eu tenho o botão de ação Nova Coluna. Aqui, ele já me apresenta as colunas existentes, que são a em aberto e a concluído, elas são colunas obrigatórias. E aqui mais para baixo, eu tenho como criar novas colunas. Eu posso também categorizar essa coluna que eu estou criando como sendo importante ou não. Né? Isso daí vai ser necessário por quê? Porque você pode estar vendo tudo aquilo que você julga como sendo importante. Caiu naquela coluna, você precisa dar uma atenção maior. Nós vamos fazer algo bem simples, tá? Nós vamos replicar aquilo que está naquela imagem que eu mostrei para vocês. Eu vou até abrir ela aqui de novo. Nós vamos replicar isso. Então, eu tenho a em aberto, por isso que ela está em vermelho, ela já existe. Essa fim é a concluído nossa, tá? Então, nós vamos precisar criar etapa 1 e etapa 2 para a gente fazer essa dinâmica de transição. Tudo bem? Então, eu vou criar a coluna etapa 1 e a coluna etapa 2. Então, eu vou vir aqui, etapa 1. Então, aqui embaixo, eu vou dar um nome para etapa 1 e etapa 2, como eu apresentei para vocês. Então, eu preciso criar coluna por coluna, tá? Essa parte é uma parte mais crítica, então a gente precisa fazer passo a passo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui etapa 1. Estou colocando tudo maiúsculo, mas você poderia estar colocando somente o primeiro maiúsculo, tá? Depende da organização de cada escritório, tudo bem? Mas eu estou seguindo tudo maiúsculo aqui porque as outras já estão em maiúsculo, tá? Simplesmente por uma questão de organização. Etapa 1, criado. Vou criar aqui uma nova. Ó, agora ela já aparece aqui. Olha que legal. Então, eu já tenho em aberto, eu tenho etapa 1 e concluído. Eu vou criar outra. Vou rolar aqui, eu vou criar outra. Vou rolar aqui para baixo. Veja que eu tentei confirmar, ele já me deu um nome aqui, né? Que eu preciso estar colocando um nome, né? Então, eu vou criar aqui a etapa 2. Legal? Veja que interessante, ele já criou para mim. Se o de vocês criar de forma desorganizada, eu tenho como estar mexendo os cards. Os cards não, desculpa. As colunas, tá? Então, eu tenho como estar mexendo as colunas. Esse aqui são os cards, tá? Mas se a gente falou que o concluído é o último e tem um fluxo de trabalho da esquerda para a direita, logo o concluído é o último. Então, quando o mouse ficar dessa forma aqui, eu clico nele, segurando e arrasto para a direita. Pronto, eu já tenho a organização proposta na imagem, tá? É a mesma coisa. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Perceba que o projeto que a gente criou, ele já entrou aqui embaixo. Por quê? Ele entrou no em aberto e ele foi o último da fila, porque já haviam outros projetos criados. Então, o sistema já entende isso para você. Mas vamos supor que o projeto do João precise entrar na etapa 1. Eu vou até organizar aqui, ó. Bom, agora sim tá certo. Ele precisa entrar na etapa 1 por algum motivo, tá? Liberação de verba, alguma pressa. Aí depende do que foi previsto em contrato. O João
vocês falam, cara, o João vai ter que já entrar na etapa 1 pulando esses outros projetos. É possível? É possível. Como que a gente faz isso? A gente clica no Reforma JSS, que é o nome do nosso projeto, tá? Que é do João, tá até a fotinha dele ali. Clico seguro e arrasto. Ele já assume que o projeto do João entrou na etapa 1. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente já está organizando ele. A gente vai falar na parte de monitoramento como é que funciona essa parte de andamento, como que funciona esse percentual, tudo bem? Nosso foco de estudo agora é somente o quadro Kanban. Vamos supor que esse projeto aqui de configurações, ele tem que estar na etapa 2. Por algum motivo alguém esqueceu ele ou alguma coisa do tipo, eu posso clicar nele aqui e colocar ele na etapa 2. Então, para que serve isso? De imediato, esse quadro Kanban serve para que todos os membros do projeto consigam saber em qual etapa que está determinado projeto. Tudo bem? Então, isso daqui é algo que a maioria dos escritórios de projeto, tanto de engenharia e arquitetura, quanto também escritórios de desenvolvimento de software utilizam, tá? Lógico que aí eles começam a criar uma certa complexidade para trazer informação, métodos ágeis e etc. Mas a forma de organização pelo Kanban é a mesma. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já entendeu o mecanismo, tá? A gente vai propor um fluxo de trabalho. Quando eu falo fluxo de trabalho, eu estou falando necessariamente das colunas, né? Então, a gente vai propor um fluxo de trabalho para que você utilize no seu dia a dia. Vamos supor que é a primeira vez que você está tendo esse contato, então a gente vai apagar etapa 1, a gente vai apagar etapa 2. É bem sugestivo, né? Mas a gente vai fazer isso e vamos criar etapas que a gente viu que a maioria dos nossos usuários utiliza. Então, são algumas etapas que são meio padrões nos projetos de engenharia e de arquitetura, tudo bem? Então, vamos lá, vamos fazer isso, tá? Então, para eu apagar, não pode ter nenhum projeto aqui. Veja que o contador aqui, ó, ele já me fala que tem um projeto aqui, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, o contador já aumenta. Isso aqui fica fácil também, porque às vezes eu tenho muito projeto e ele rola lá para baixo, tá? Vamos supor que tem 4 projetos aqui, nesse caso tem só 3. Você não precisa rolar tudo para contar, você só olha aqui. Então, o contador ele já te mostra isso, tá? Falar um pouco aqui da parte superior, eu tenho como ver também alguns filtros, tá? Se eu tiver algum outro quadro compartilhado comigo, ele vai aparecer aqui. Quando eu clico aqui, ele vai aparecer o nome da pessoa e o quadro da pessoa. A gente vai ver isso na parte de compartilhamento. Situações, você vê os projetos em determinadas situações. Isso aqui é bem interessante, que a gente já consegue mostrar para vocês agora, tá? Eu vou até mostrar aqui o seguinte. Vamos supor que esteja aqui, tá? E eu quero ver o projeto que esteja regular. Qual projeto está regular? Somente o do João. Os restantes estão piscando, eles estão atrasados. Quando eu coloco regular, mostra somente o do João. Quando eu volto aqui e coloco atrasado, mostra somente os atrasados. Quando eu volto aqui e coloco todas as situações, ele coloca todas as situações, inclusive o atrasado e não atrasado, tá? Então, se organizando aqui, de novo. Mas a gente acaba clicando, né? Puxando. Então, o que acontece? Eu também tenho o status do projeto. Então, eu quero ver projeto que esteja em andamento. Só o do João foi dado em andamento. Então, tem gente que já está trabalhando nele. Então, quando eu venho aqui em andamento, somente o do João aparece. Quando eu volto aqui e coloco não iniciado, só os não iniciados aparecem. Se eu tivesse outra situação, apareceria também. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui ao status do projeto, que no caso seriam todos, né? Então, quando eu venho aqui, eu também posso filtrar por cliente. Então, se eu tenho mais de um cliente, eu posso filtrar. Eu tenho projeto sem cliente, eu tenho projeto do João. Então, eu quero ver somente os projetos do João. Aparece só o João. Se tivesse mais de um, apareceria só o dele. Bem, então, esse é critério de filtro, né? Isso é uma coisa bem tranquila de estar trabalhando.
Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trazer os projetos para cá. Tá? E a gente vai propor colunas para determinar um fluxo de trabalho. Tudo bem? Então, vocês já entenderam toda essa questão de como criar coluna, fazer tudo. E agora a gente vai fazer o principal, que é o quê? Organizar o nosso fluxo. Então, eu vou apagar isso aqui foi só para fins didáticos. Então, ele pergunta para mim se eu desejo realmente excluir, tá? Vocês podem estar rolando isso aqui, vocês veem melhor. Então, sim, quero excluir. Ele sempre pergunta, tá? Quer excluir? Sim, quero excluir. Posso excluir o de conclusão? Não posso. É aquilo que eu falei, ele já é obrigatório. Posso excluir de andamento? Não, porque ele precisa ter uma fila de entrada. Ele precisa ter tanto a fila de entrada quanto a de saída. Isso aqui já determina um fluxo. Então, eu tenho que ter um fluxo mínimo. Tudo bem? Então, agora, eu vou propor para vocês um fluxo de trabalho. Tá? Legal, pessoal. O que a gente andou vendo? Que o fluxo mais simplificado e que mais condiz com a nossa realidade é o seguinte. Eu tenho um projeto, obviamente, eu sou obrigado a ter em aberto, e quando ele sai do em aberto, ele está sendo executado. Então, alguém está trabalhando nesse projeto. Tá? Então, como que a gente faz isso? Eu vou criar uma nova coluna aqui, vou chamar de execução. O que é essa execução? A execução do projeto, propriamente dito. Tá? A gente está trabalhando sobre projeto, então a execução do projeto. Ah, Rodrigo, eu tenho uma equipe de obra e uma equipe de projeto. Tudo bem, você pode colocar projeto. Tá? Mas eu vou colocar somente execução. Já fica claro para mim. Lembrando que vocês podem criar a organização que vocês quiserem, tá? Depois da execução, o projeto caiu para execução. Ele começou, está sendo trabalhado. Esses aqui faz sentido, está em aberto e não foi iniciado. Você vê que tudo começa a fazer sentido na organização agora, né? Depois da execução, eu tenho algumas entregas a fazer. Essas entregas condicionam se o projeto vai ser concluído ou não. Então, eu posso ter algumas etapas que podem travar o meu projeto. E o que a gente andou vendo? Que essas etapas de uso comum de projeto são os famosos órgãos vigentes. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma etapa chamado órgãos. Veja que ele saiu fora de sequência. Não tem problema, eu trago ele para a sequência, tá? Então, ele entra para execução, eu entrego para o órgão, né? Então, o projeto do João está em execução, caiu para o órgão. E depois ele foi finalizado. É assim que acontece? Geralmente não, né? Então, o órgão, às vezes, seja ele bombeiro, seja ele vigilância sanitária, seja ele prefeitura, ele pode gerar algo que é chamado de uma pendência. Então, o que acontece? Você entrega para o órgão, ele pode gerar uma pendência. E aí você conclui a pendência e volta para o órgão. E o órgão pode gerar uma nova pendência, que são os famosos pareceres. Então, você pode ficar trabalhando nisso. Sendo assim, é interessante você saber se tem uma pendência para trabalhar ou não. Então, é interessante você colocar aqui pendência. Tudo bem? E é a mesma coisa, eu vou puxar a pendência também para a direita, a pendência para a esquerda, porque eu tenho um fluxo de trabalho. Então, ele entra aqui, ele cai para execução, vai para o órgão. Se não tiver pendência, eu concluo o projeto, ele sozinho vai cair para cá. Não tem problema. Mas geralmente a gente sabe que tem alguma coisa que o analista quer ver de novo, algum detalhamento, né? Então pode cair para pendência. Quem é responsável por aquela atividade vai fazer aquela pendência, vai dar como concluído ali, e depois volta para o órgão. Se o órgão tiver uma nova pendência, ele cai para a pendência de novo. Por que é interessante isso? Para vocês saberem que quando vocês resolverem a pendência, provavelmente o projeto já vai ser concluído. Então, compensa dar o gás nesse projeto aqui. Então, esse é um comportamento comum. Inclusive, a maioria dos escritórios trabalham dessa forma, por mais que não estejam trabalhando com Kanban. Geralmente, o gestor do escritório, ele sabe o que tem pendência ou não. E ele quer matar essas pendências o mais rápido possível para dar entrada em novos projetos.
para abrir caminho. Porque os projetos vai chegar uma hora que vai travar, né? Então a fila vai chegar uma hora que a fila vai travar. Igual aqui, ó, travou. Então esse projeto aqui, beleza, aí vai ser entregado, vai ser nova pendência, você vai ter 3 projetos com pendência, vai chegar uma hora que você vai acumular serviço, né? Então, o que a gente está colocando aqui para vocês? Um fluxo de trabalho pautado realmente no que acontece no mercado, tá? Então, a gente vai deixar essa organização como sendo a nossa organização para trabalho colaborativo, e aí no próximo vídeo a gente vai estar colaborando com o nosso estagiário para que ele consiga interagir em cima desse quadro Kanban, tudo bem? E aí a gente vai ver como é que funciona o compartilhamento e uma série de coisas. A gente vai dar sequência na nossa série aqui, tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês é exatamente isso aqui, tá? Então, é uma ferramenta muito boa, muito fácil de trabalhar. Se vocês forem criando mais colunas, isso aqui vai criar uma barra de rolagem para a direita, tá? Então, assim, tem gente que usa para fiscalização de obra também, tá? E aí são 2 quadros e parte da equipe enxerga um, parte enxerga outro. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo de compartilhamento, tá bem? Mas por agora é só. Muito obrigado e até o próximo vídeo.